Amém, meus amados. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Para nós é um grande prazer estar mais uma vez aqui para falar uma mensagem, uma lição sobre este livro, Fundamento da Fé Cristã. E o nosso desejo é que todos vocês possam ser fundamentados na palavra do Senhor e na fé que nos vai ajudar a ser vencedores, a fé que vence o mundo. Desejamos que o Senhor possa fundamentar seu coração, sua vida espiritual, sua família e a nossa igreja na única fé genuína, na fé que nos leva ao cumprimento do propósito do Senhor e da palavra do Senhor. Amém? Então, nós vamos entrar na lição número 18 desse livro, que está falando algumas mensagens sobre a visão da igreja. Então, é muito importante nós enfatizar isso da palavra visão. Nós vamos ver, o aspecto que nós vamos ver hoje é a igreja como a casa de Deus, ok? Então, eu falei na lição anterior a importância de nós ganharmos uma visão. E eu quero enfatizar um pouco mais esse itens. Esse assunto da visão, ele vem por meio da revelação. Nós precisamos pedir ao Senhor nos dar uma revelação. Okay? Então, a visão, ela vem pela revelação da palavra de Deus. Quando nós abrimos nosso coração à palavra de Deus, ao falar de Deus, Deus revela, nos dá entendimento, sabedoria daquilo que Deus quer fazer ou do plano que Ele já elaborou. Então, Deus revela seu propósito, seu plano, e uma das coisas que Deus quer revelar nesse tempo na qual nós estamos, que é muito importante e essencial, é o assunto da visão da igreja. Então, lembre, a visão é algo que vai nos governar. Uma pessoa que ganha uma visão, essa pessoa vai dar até sua vida por isso. Uma pessoa que ganha uma visão, ela se torna um mártir. A palavra mártir é a mesma palavra para testemunha na Bíblia. Ele se torna uma testemunha, alguém que dá sua vida por causa disso. É como Paulo falou no livro de Atos, quando testificou ao rei Agripa: não fui rebelde à visão celestial. Então, ele estava até dando sua própria vida por causa disso. Então, o que Deus quer gerar em nós é uma revelação tão grande que ela se torne uma visão com a qual nós nos tornemos mártires do Senhor, tornemos as testemunhas do Senhor nesse tempo. Então, quando nós falamos da igreja, nós temos que ver quando ela foi gerada e como foi gerada. Quando e como? As pessoas pensam que a igreja é algo bem superficial. Na verdade, a revelação, o conceito que as pessoas têm da igreja, a visão que as pessoas têm da igreja é algo muito superficial. E nós precisamos sair da superficialidade e ganhar uma visão profunda. Então, nós precisamos ver quando foi gerada a igreja. Quando foi gerada? Foi gerada faz 100 anos, na Reforma? Foi gerada em algum movimento, em algum grupo de avivamento, algumas décadas atrás? Pois não, a igreja foi gerada por meio do processo da morte e da ressurreição de Cristo. Nós precisamos ver que o processo, o preço pago por Jesus na cruz, para dar sua vida por nós, para gerar a redenção, o perdão dos pecados, para nos justificar, para nós sermos regenerados, para nós sermos transformados. Tudo isso foi gerado no momento em que o Senhor morreu e ressuscitou por nós, ok? E foi gerado por meio disso, de todo esse processo com o qual o Senhor passou. Então, se o Senhor passou todo esse processo, se a igreja foi gerada faz pouco mais de 2000 anos atrás, porque ainda sigue sendo um mistério para a maioria dos cristãos? Por que sigue sendo ainda um mistério? Ela sigue sendo um mistério por falta da revelação. Falta da revelação de Cristo, falta da revelação da igreja, E porque as pessoas estão tendo pouco contato com o falar de Deus, com o falar genuíno de Deus e com a palavra de Deus. A revelação nesse tempo, ela não vai vir, a revelação do plano do Senhor, do propósito de Deus. Ele não vai vir por meio de um sonho, por meio de você estar deitado em cama, você está assistindo um filme, não sei, curtindo, e aí Deus vai revelar. Não, a revelação vem por meio da
busca do cristão. O cristão tem que buscar, o cristão tem que procurar, tem que ler, tem que pagar o preço. O Senhor fala, quem bate a porta se abre, né? Quem chama, aí o Senhor vai responder. Então quem busca, quem procura é aquele no qual o Senhor vai revelar sua palavra, ok? Então é por falta disso, na verdade. Falta de revelação é falta de busca, pouco tempo de consagração na palavra do Senhor. Então qual é o problema? Qual é o prejuízo dos cristãos não ter uma revelação da palavra? Ou o prejuízo? Qual seria o problema? O problema é que nós poderíamos ter o conceito de que a igreja é qualquer coisa, menos o que a palavra de Deus diz. Poderíamos estar vendo a igreja como um clube social, um lugar onde eu posso ir para curtir algum momento, né? Para eu me sentir melhor, para eu passar um tempo com algumas pessoas. Ou poderia dar problema, trazer problema à igreja, por não ter a visão da igreja, por não conhecer os princípios dela, a maneira de eu proceder nesse lugar. Eu poderia estar sendo tropeço para outras pessoas, né? Vivendo de qualquer jeito, não tendo temor nem tremor do lugar onde eu estou, e poderia ter prejuízo de não desfrutar os benefícios de um lugar tão precioso, de uma esfera tão preciosa que Deus nos tem dado, como é a igreja. Não desfrutaríamos a plenitude dela, os benefícios, a vida que temos nessa esfera espiritual. Então é muito importante por isso, para não tornar-nos um tropeço em meio dessa esfera, e para desfrutar de toda a plenitude das riquezas que Deus tem preparado e que Deus somente pode dispensar nesse lugar que é a casa de Deus. Amém? Então, nós precisamos ver quem planejou a igreja. Quem planejou? Será que foi a ideia de algum homem, de alguém no transcorrer do tempo? Eu quero ler, por favor, Efésios capítulo 3, versículo 9. Vamos ler esses dois versículos, 9 e 10. Ele diz, e manifestar qual seja a dispensação. Essa palavra aí, dispensação, é a economia de Deus, o plano de Deus, o arranjo de Deus. Então Deus quer manifestar qual é esse arranjo, qual é essa economia do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Então todas as coisas no universo foram criadas porque Deus tem um mistério, Deus tem um plano e Ele quer manifestar, Ele quer revelar. E olha só o meio que Deus quer usar para manifestar esse mistério. 10 diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Uau! Então, por meio da igreja, Deus quer dar a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Imagine, né? Então Deus tem um plano e Deus elaborou esse plano. Deus desenhou esse plano conforme a multiforme sabedoria. Então essa sabedoria Deus quer transmitir, Deus quer passar a você. E diz, agora dos principados, potestades nos lugares celestiais. Então, por meio da igreja, é pela igreja que Deus vai dar a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Então, se você não tem uma revelação da igreja, você não vai poder ter a multiforme, as inescrutáveis riquezas de Cristo. Isso está no versículo 8, que Paulo falou aqui. Diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, essas insondáveis riquezas, tudo que Deus tem preparado, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tem subido no coração do homem,
são as que Deus tem preparado para os que o amam. Então, o lugar que Deus tem preparado para os que o amam, essa esfera é a igreja. Amém? Então, quem planejou a igreja foi Deus, segundo a multiforme sabedoria de Deus. Era um mistério, algo que estava oculto, era um plano, um propósito, um projeto divino, e Deus quer dar a conhecer esse plano por meio da igreja. Muito bom. Então, quem gerou a igreja? Quem gerou a igreja? Vamos ler, por favor, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 28. Amém? Diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Deus, o Senhor está falando aqui da igreja e da esfera da igreja, né? Que é um rebanho, né? Foi constituído, e nesse rebanho que é a igreja, Deus constituiu bispos, pessoas que vão administrar e vão cuidar desse lugar. São os líderes da igreja, são os presbíteros, os anciãos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, um dos poucos passagens onde fala do sangue de Deus, fala que para pastorear a igreja de Deus, a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Mostrando aqui que Jesus é o próprio Deus e que esse sangue de Jesus, que ainda foi sendo a sangue do Filho do Homem, né? Porque ele tinha também humanidade e divindade. Com esse sangue ele comprou a igreja, ele pagou um preço. Ou seja, como ele foi quem comprou, quem redimiu a igreja é dele. Amém? Ele foi quem pagou o preço. Por isso ele tem todo o direito dessa esfera, desse lugar, ou seja, das pessoas que ele comprou. Então isso mostra que a igreja está composta por todos os seus redimidos, todos aqueles que foram regenerados, foram redimidos, foram resgatados pelo Senhor, pelo sangue de Cristo. Eles formam parte da igreja. Então, se hoje a nossa visão da igreja não está determinada pela revelação divina, então que entendimento prevalece? Se hoje não está determinado pela revelação, por uma visão espiritual, então o que está prevalecendo hoje? O que está prevalecendo é a revelação ou são as tradições? Então é muito provável que nós ou não estemos pensando nada, ou que nós estemos sendo governados por uma tradição que temos recebido sobre esse lugar, a igreja. A tradição, o Senhor denominou a tradição em Mateus capítulo 16, versículo 6, vamos ler essa passagem, como um fermento, algo que contamina, algo que muda a natureza da revelação, né? Algo que não permite que você possa ver conforme aquilo que Deus quer revelar, ok? Então, nesse sentido, vamos ler aqui 16:6, diz: e Jesus lhes disse: vede e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, os fariseus e os saduceus era parte da liderança, né, do povo de Israel. Eles estudavam muito a Bíblia, estudavam muito a lei de Moisés, e eles indagavam muito. Só que tudo que eles conheciam estava cheio de muitas tradições. Eles estavam muito contaminados por muitas tradições. Então, se Deus mostrava algo, isso era no momento, era contaminado pelo fermento das tradições e dos conceitos que eles tinham. Então o Senhor estava falando assim, eles tinham que livrar-se do conceito das tradições judaicas, das tradições dos anciãos, aquela herança que eles tinham em suas mentes, que não permitia eles conhecerem a revelação da palavra do Senhor. Então o versículo 11 e 12 diz:
como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Porque eles pensavam que o Senhor estava falando de pão físico. Em si, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 12 diz: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então a doutrina que eles tinham era um empecilho, era uma contaminação que impedia eles receber a revelação de Cristo como Filho de Deus e da igreja como corpo de Cristo. Eles estavam contaminados e o Senhor queria livrar eles, o Senhor queria tirar o fermento na mente dos discípulos para que eles pudessem ficar livres para receber a revelação do Senhor. Então, nós precisamos ver então quando uma pessoa se torna a igreja. Quando uma pessoa se torna a igreja. Uma pessoa se torna a igreja quando entende ou quando crê. Você que acha? E quando entende o que é a igreja, que ela se torna a igreja, ou quando ela crê. Bom, uma pessoa que apenas crê no Senhor, ela ainda não entende o que é a igreja, mas ela se torna parte da igreja. Então, isso está em Efésios capítulo 1. Vamos ler, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vou ler aqui. O Senhor Jesus diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então aqui está o processo, o procedimento para alguém se tornar parte da igreja. Ele é uma pessoa que ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Nesse momento ele é selado. Deus fala assim, um selo é algo com que Deus está marcando a sua propriedade. Então Deus fala assim, isso aqui é da minha propriedade. O Espírito da promessa. Então essa pessoa se torna parte da igreja. Então a seguinte pergunta seria: quando uma pessoa começa a viver a igreja? Quando crê ou quando vê? Preste atenção. Quando uma pessoa começa a viver a igreja, experimentar a esfera, o que ele tem em casa. Quando? Quando crê ou quando vê? Aí sim precisa então da revelação e da visão para desfrutar dos privilégios de estar em um lugar maravilhoso que Deus nos tem dado. Então é quando ele vê. Quando ele vê o que ele tem, ele desfruta e dá graça e é grato ao Senhor por aquilo que ele está desfrutando e está vendo. Então, onde nós vemos isso? Vemos isso em Efésios capítulo 1, versículo 17. Ele diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança no santo, e qual é a supereminente grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então é quando os olhos são abertos, quando o Espírito da sabedoria e de revelação abre os olhos do coração, é que a pessoa consegue ver, uau, o lugar onde Deus nos tem colocado é um lugar maravilhoso, é um lugar singular, é vital esse lugar e eu não quero sair desse lugar. Aí eu tenho tudo, tenho as riquezas da glória, a esperança do meu chamamento está nesse lugar. O poder que opera naqueles que creem, a supereminente, toda a riqueza, a plenitude,
Todo está nesse lugar que é a igreja. Então, uma pessoa começa a desfrutar quando ele consegue ver. Então, por isso, nós devemos orar ao Senhor: Senhor, eu quero ver a igreja, eu quero ver o lugar onde o Senhor me tem colocado. Então, alguns consideram, alguns têm alguns conceitos que precisamos abandonar. Precisamos abandonar esses conceitos tradicionais, que são fermentos, que não nos deixam ver o que é a igreja, segundo a óptica do Senhor, segundo os olhos do Senhor. A igreja não é um prédio que nós pensamos: vamos lá à igreja, vou reunir a igreja. Fui à igreja e a igreja estava fechada. A igreja está com as paredes estragadas, a pintura feia. Então a igreja está vazia. Então temos um conceito estranho do que a igreja é, né? A igreja, pensamos que é uma organização, não é uma organização religiosa composta por várias denominações. Não, eu pertenço à igreja tal, a igreja com tal denominação, com tal nome. Essa igreja tem é uma organização com várias denominações, uma aqui, outra lá. Ou a minha igreja onde eu estou é muito grande a igreja onde eu estou, né? Então nós temos muitos conceitos que não nos permitem ver, segundo os olhos de Deus, o que é a igreja. Então nós temos que ver que o que Deus nos deu não foi um prédio, que o que Jesus nos deu não foi uma religião ou uma organização. João 10:10 diz que o que Deus nos deu foi vida. João 10:10 diz, vamos ler aqui um versículo muito conhecido. Eu vou ler. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor nos deu foi uma esfera de vida, de muita vida, para que essa vida seja abundante e nós podamos crescer em conformidade com o desfrute dessa vida. Então, o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja, nós temos que entender que ela vem da palavra eclesia. É uma palavra no grego que, no tempo antigo, era muito usada essa palavra. E a mesma palavra para assembleia, para reunião, né? Era usada no tempo antigo. Exemplo, em Atos capítulo 19, tem um caso aquele caso aqui, vou lembrar um pouco, Atos 19, a partir do versículo 23, aquele caso de Demétrio, quando eles estavam, alguns apóstolos estavam na Ásia pregando o evangelho em Éfeso, e aconteceu o caso do Demétrio, que causou aquele tumulto por causa da pregação do evangelho, porque eles estavam tendo perda, porque já não era o benefício. A pregação do evangelho estava tirando pessoas da idolatria, e a tradição da grande Diana, diosa Diana dos Efésios, não estava sendo respeitada, né? E eles armaram um grande tumulto nessa cidade, no Éfeso, e eles, para poder falar isso que estava acontecendo, é muito interessante, o versículo 32 diz: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Então, essa assembleia aí não era a mesma palavra literal no grego, eclesia. Se nós traduzimos essa palavra em espanhol, em português seria igreja. É a mesma palavra, só que essa assembleia não era uma assembleia de cristãos, não era uma convocação, não era um grupo de pessoas chamadas para ser convocadas para reunir em nome do Senhor. Nesse caso aí, eles foram chamados para discutir, para falar, né, sobre o assunto que estava acontecendo nesse momento. Então qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença da igreja do Senhor? A igreja do Senhor é a assembleia do Senhor, que nós fomos chamados para discutir, para falar o que vai acontecer ou não vai acontecer. Nós fomos convocados a sair do mundo,
a sair do sistema e fomos convocados para ouvir o único falar e singular do Senhor, da palavra do Senhor. Porque temos um Senhor, temos um comando e temos alguém que quer falar conosco. Amém? Que quer trazer a sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, e quer reunir esse grupo de pessoas para o cumprimento do seu plano. Ou seja, a igreja, que é a convocação dos regenerados, dos filhos de Deus, essa esfera é uma esfera espiritual. É uma esfera, eu quero que isso possa ficar marcado em nossos corações. É uma esfera espiritual. Vamos ler Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz, muito interessante esse versículo, porque ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno é uma esfera espiritual, é a esfera do domínio das trevas, onde Satanás, ele com seu poder da morte, ele está absorvendo as pessoas. Então a igreja é o contrário. A igreja, ela vem trazer a vida de ressurreição para tirar as pessoas da esfera da morte e do domínio das trevas. Só que para que essa obra, para contrarrestar a obra das trevas, a obra do Hades, a obra do inferno, que está puxando as pessoas, o Senhor precisa edificar a igreja. Então a igreja edificada, uma igreja que Deus usa, uma igreja com que Deus trabalha a sua vida para transformar, para alcançar as pessoas, para colocar as pessoas a favor do Senhor. Deus consegue ter uma esfera com a qual Deus consegue arrancar as almas do inferno, arrancar as almas perdidas que Satanás quer levar para a morte. Então, louvado seja o Senhor. Só que essa esfera Deus precisa edificar. Então, será que então a igreja é um simples ajuntamento de pessoas regeneradas? Porque nós poderíamos estar aqui reunidos todos, como cristãos e filhos de Deus que somos, reunidos, né? E nos ajuntarmos. Mas será que isso é suficiente? Não é suficiente. Nós estamos aqui com a visão de sermos encabeçados por Cristo, por o único comando e senhorio que nós reconhecemos que é o encabeçamento de Cristo em nossas vidas. Então vamos ver alguns pontos aqui relacionados com a casa de Deus, a igreja, com a qual, que é uma esfera espiritual, e a qual Deus quer gerar isso, essa realidade em nosso meio. O primeiro ponto que eu quero passar aqui é que a igreja é a plenitude de Cristo, a plenitude de Deus. Vamos ler, por favor, Efésios capítulo, vamos ler alguns versículos em Efésios para terminar. Efésios capítulo 1, versículo 22. Ele diz: Senhor Jesus, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, neste caso dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ou seja, colocou todo o domínio e autoridade do Senhor por encima de todo, e todo colocou debaixo dos pés de Cristo. E agora, para ser o cabeça de todas as coisas, Cristo o deu à igreja. Ou seja, a igreja, que é o corpo, é um meio para para Cristo poder cumprir essa função de encabeçar todas as coisas. Mas qual é o objetivo disso? A qual é o seu corpo, a igreja? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é a plenitude, a expressão de Cristo. Então todo o que Cristo é, todo o que Cristo realizou, todo o que Cristo é em plenitude, tem que ser expresso por meio da igreja. Louvado seja o Senhor. Então é uma esfera de vida na qual a plenitude de Cristo está se manifestando. Outro ponto é: a igreja é a obra-prima
de Deus. Isso está a partir do capítulo 2, que não vou ler todos os versículos, que diz que os materiais, a obra-prima é a obra mais sublime feita por Deus. A obra mais sublime, a que tomou mais tempo, mais valor, mais esforço para o Senhor, né? Como um grande pintor, quando ele vai pintar uma obra, ele fala que eu vou fazer minha obra maestra. Então todos os artistas, os grandes artistas têm uma obra prima, eles têm uma obra prima. Nesse caso, exemplo, Picasso, Da Vinci, todos eles têm uma obra-prima. Mozart tem uma obra-prima, né? Beethoven, eles têm uma obra-prima. Então, Cristo, Deus também tem uma obra-prima, aleluia. E essa obra-prima, e todos eles para fazerem a obra-prima, né? Esses grandes artistas, eles tomaram os melhores materiais, mas Deus não tomou os melhores materiais. Ele tomou todo um tipo de material de pessoas que estavam mortos em delitos, pecados, né? Parece que Deus tomou os materiais que estavam todos estragados, né? E assim éramos nós. Todos nós fomos estragados, danificados pelo pecado. Mas o Senhor tomou de todos nós, e com todos nós o Senhor quer fazer essa obra-prima. Versículo 10 diz: pois somos feitura dele. Essa palavra feitura aí é prima. Pois somos a obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o Senhor. Então, o que mais é a igreja? A igreja é um novo homem. Versículo 12 diz: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, num tempo não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo. Então, um novo homem aí, versículo 15. Né? Em si mesmo um novo homem. Então essa palavra aí, novo homem, fala da personalidade, da cultura, da nova maneira de viver nessa esfera. Então, em caso do povo de Israel, era conforme as tradições judaicas. Em caso dos gentios, nós gentios não tínhamos vínculo nenhum. Estávamos sem Deus, sem referência, sem nada. Então ele tomou do povo de Israel, aqueles que estavam nas tradições da lei, e tomou dos gentios que não tinham nada, estavam sem referência. Ele derribou a parede intermédia de separação, e dos dois povos hizo um novo homem, onde agora Cristo é a personalidade desse novo homem. Amém. Louvado seja o Senhor. Não é mais a lei, não é mais viver sem Deus, agora é a personalidade de Cristo. Louvado seja o Senhor. Outro ponto aqui, outro ponto interessante, é a igreja que é um só corpo, que acabamos de ler aqui o versículo 16. E reconciliasses ambos em um só corpo. Ele nos tornou ambos, gentios e judeus, um só corpo em Cristo por meio do sangue da cruz. Louvado seja o Senhor. Que mais somos? Somos concidadãos do mesmo reino. Versículo 19, ele diz: assim já não sois estrangeiros. Não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então somos concidadãos do reino do céu, do mesmo reino. Antes éramos peregrinos, éramos estrangeiros,
nós gentios, não tínhamos uma cidadania que nos referisse com relação às coisas do Senhor. Estávamos sem referência. E Deus nos tornou agora concidadãos dos santos e membros, outro ponto, membros da família de Deus. Que mais somos? Somos o edifício de Deus, somos o santuário de Deus e somos a habitação de Deus. Versículo 20 e 22 diz: edificado sobre o fundamento dos santos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, então é um edifício, não é um edifício físico, é um edifício espiritual que está sendo edificado. Cada vez entram outros irmãos, outros estão crescendo, né? Um edifício que está crescendo de forma orgânica. Então, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então ele está crescendo porque está sendo gerado um santuário, ou seja, um lugar santo, um lugar diferente, um lugar que não é parecido nada com a cultura do mundo, sino com uma cultura nova, uma referência nova, celestial, não dessa terra. Amém? E esse lugar santo é para o Senhor, não é para o homem. E versículo 22 diz: no qual também vós juntamente está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Essa palavra habitação. Então você tem que tomar em conta essas três palavras: edifício, né, que é para expressão; santuário, que é um lugar separado, lugar único, singular para Deus, que Deus está preparando; e habitação é um lugar de descanso, é um lugar onde Deus quer edificar, quer gerar, para ter um lugar para Ele descansar com o homem. Então é muito importante. Deus está preparando esse lugar. Então, meus amados, Jesus é o nosso Senhor. Que Deus possa abrir os nossos corações, que Deus possa abrir o nosso entendimento, para que não vejamos mais a igreja como um lugar segundo as nossas tradições, mas segundo a revelação divina. Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos